Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga. Nossos amigos aí do Clube do Ouvinte, firmes aí nas ondas da RU. Estamos vendo aí no último programa a narrativa aí da visita dos magos do Oriente, né, ao menino que nascia. E vimos alguns pontos interessantes, né, importantes. Um para a gente deixar bem claro é que, bom, a gente fala, os três reis e tal. Do jeito que a gente entende rei, né, eles não eram reis, eles eram sábios, estudiosos de povos diferentes, quer dizer, não judeus. E a narrativa de Mateus é exatamente essa, assim, que então, para os judeus ficarem atentos, porque enquanto eles, judeus, rejeitavam o Jesus, os estrangeiros o reconheciam como Rei dos Reis, como Messias. Tanto assim que na descrição, esses magos do Oriente trazem presentes para Jesus. Quando abrem os presentes, significa exatamente que estão nesse reconhecimento. Se vocês pegarem o Evangelho de Mateus, abre sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, capítulo 2, Evangelho de Mateus, capítulo 2, lá no versículo 11º, versículo 11. Estão falando aí dos magos que seguiram a estrela e tal e tal. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Então veja, enquanto os judeus não reconhecem a Jesus como Salvador, isso quando Mateus escreve, lá pelo ano 70, sei lá, veja bem, claro que quem escreve tem uma intenção, nós já dizemos isso aqui, Mateus escreve para os judeus, ele escreve já uns 30, 40 anos depois que Jesus já tinha morrido e tal, e os escritos são catequese. Então vamos lá. Mateus diz que vêm sábios, grandes estudiosos de diversas partes do mundo, conhecido na época, obviamente, e eles ajoelham-se diante do menino e o adoram. Então é um reconhecimento de Jesus desde que ele nasceu. E seguindo no versículo 11, diz lá assim: e depois abriram os seus cofres, ou seja, abriram as suas riquezas, colocaram à disposição deles os seus dons. Frente ao menino que nasce, Mateus nos dando a dica de que frente à vinda de Jesus, nós deveríamos abrir os nossos cofres. Os cofres da partilha, da ajuda aos mais necessitados, mas os cofres de todos os nossos dons, das possibilidades que nós temos de participar da vida uns dos outros. Então eles abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E aí vem a tradição explicando que eles ofereceram ouro porque ele era rei, incenso porque ele era Deus, e mirra porque ele era homem e era então o símbolo do sofrimento. Então, quando os estrangeiros, quero citar bem isso, enquanto os de casa, enquanto os judeus estão rejeitando o menino, rejeitando agora Jesus adulto, Mateus chama a atenção de que desde o começo, sábios, pessoas que entendiam as coisas, grandes estudiosos de outras culturas, de outras religiões, já reconheciam Jesus. E é isso que é o lindo dessa passagem. E eu quero chamar a atenção
quem tiver oportunidade, vai procurar aí no YouTube, na internet, sei lá onde, um filme chamado O Quarto Sábio. Esse é um filme que você precisa assistir junto com a sua família. O Quarto Sábio. Claro que é um romance, que é uma história, mas conta a história do quarto mago. 3 foram visitar Jesus. Então eles contam a história de que tinha um quarto, um outro, e que não estava no grupinho, que combinou com esses 3 de encontrar, atravessar o deserto e ir atrás da estrela. Só que ele não chegou na data marcada, não chegou a tempo, e os outros 3 foram e ele ficou para trás. E essa história é muito linda, porque ele continua a tentar encontrar Jesus. Ele vai para o Egito, ele volta lá para a periferia de Jerusalém, ele passa toda a sua vida tentando encontrar Jesus e não encontra. Mas por que ele perde a data de encontrar os 3 primeiros? E por que durante toda a sua caminhada ele nunca consegue encontrar Jesus? É muito lindo. Por quê? Porque ele está sempre parando para ajudar alguém. Ele está sempre cuidando de um leproso. Ele está sempre cuidando de um pobre. Ele está ajudando uma comunidade. E com isso, então, Jesus passa nos lugares e ele chega atrasado. Mas um atrasado por quê? Porque ele já está cuidando das pessoas. E o final do filme é surpreendente. E eu não vou contar aqui, obviamente. Mas assistam esse filme. Olha, e é um filme para você assistir com a sua família. Assistir com seus filhos, com seus netos. Porque é um lindíssimo filme, uma lindíssima experiência de catequese. Tá, e só para então a gente encerrar essa situação aí da visita dos magos, lembrar que a tal da estrela parou em cima do lugar aonde estava o menino. Lá no versículo 9 do capítulo 2. A estrela que tinham visto no Oriente ia à frente deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Só para a gente lembrar, então o símbolo da casa de Davi, né, o símbolo do judaísmo, é a estrela. E nesse momento, então, Jesus, que é a descendência de Davi, aquele que foi prometido por Isaías, pelos profetas, etc., é a nova estrela. É a grande estrela, é aquela que simboliza que agora a casa de Davi renasce definitivamente para a nova sociedade, a sociedade do novo reino, chamado Reino de Deus. Pergunta. No versículo 12 do capítulo 2, tem uma dica de por que os magos, então, depois de ver o menino, não voltaram a Jerusalém para falar com Herodes onde o menino tinha nascido. Vocês lembram que o rei Herodes tinha pedido para eles: olha, depois que vocês encontrarem o menino e tal, vocês voltam aqui e me digam onde é que ele está. Tá. E no versículo 12, diz lá por que eles não voltaram. Eles foram direto para casa. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 12. E mande um WhatsApp para nós dizendo por que os magos não voltaram para dizer a Herodes onde o menino estava. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é